Você acredita que guardar dinheiro é uma atitude segura? Se sim, é melhor repensar isso. Em 2025, deixar dinheiro parado é como construir uma casa na beira de um penhasco. A queda é apenas uma questão de tempo. Muitos ainda vivem com a ideia ultrapassada de que quem guarda, tem. Mas hoje a realidade é cruel. Quem apenas guarda, perde. Amplificação do problema. A cada dia que seu dinheiro fica parado, a inflação corrói silenciosamente o seu poder de compra. É como uma erosão invisível. Você olha para o saldo e ele parece igual. Mas na prática você compra cada vez menos. A inflação é traiçoeira porque age devagar e sem alarde. Você não sente de imediato. Mas ela está lá, consumindo o valor real do seu trabalho, dos seus esforços, dos seus sonhos. E como se não bastasse, em 2025, estamos vivendo um cenário de juros altos, custo de vida aumentando e crises econômicas globais que deixam o dinheiro parado ainda mais vulnerável. Exemplo visual. Imagine que hoje você tem 10 mil guardados. Em um ano com uma inflação de 5%, o poder de compra desses 10 mil reais será equivalente a apenas 9.500 reais. É como se alguém tivesse invadido sua conta bancária e roubado 500 reais, e você nem percebeu. Promessa de solução. Por isso, mais do que nunca, deixar dinheiro parado é um erro fatal. É hora de fazer o seu dinheiro trabalhar para você. E no final deste vídeo, eu vou te mostrar formas práticas e seguras de proteger seu patrimônio ainda este ano. Às vezes, o problema não é quanto você ganha. O verdadeiro inimigo mora nos seus hábitos diários, silenciosos, repetitivos e muitas vezes destrutivos. A maioria das pessoas não quebra financeiramente da noite para o dia. É um processo lento como uma torneira pingando, até que um dia a casa inteira está alagada. Amplificação do problema, a pergunta é: quantos desses hábitos você pratica sem nem perceber? Cada pequeno erro financeiro se acumula, se multiplica, e quando você acorda percebe que está anos atrás do que poderia ter conquistado. Lista corrida dos 7 hábitos. Gastar. Antes de ganhar. Gastar dinheiro antes mesmo dele cair na conta, criando dívidas, financiamentos e ansiedade. Ignorar pequenos vazamentos. Ah, é só um cafezinho de 10 reais. Esses pequenos gastos somados drenam milhares de reais por ano sem que você perceba. Não investir em conhecimento. Quem não sabe como o dinheiro funciona sempre trabalha para quem sabe. Adiar o começo dos investimentos. Cada mês que você adia, você perde o efeito mais poderoso do dinheiro. Os juros compostos. Viver no limite da renda. Se você ganha 5 mil reais e gasta 5 mil reais, você está um passo de qualquer emergência te derrubar. Buscar satisfação instantânea. Comprar coisas para se sentir bem no momento, ao custo da sua liberdade futura. Ficar preso na mentalidade de escassez. Pensar que dinheiro é difícil, investimento é arriscado. Isso não é para mim. Essas crenças te mantêm estagnado. Exemplo visual. Imagine uma represa cheia de água. Se existir vários furinhos, a água vai escapando gota por gota. Até que um dia você olha e a represa está seca. É exatamente assim que esses hábitos agem sobre o seu patrimônio. Promessa de solução. Se você quiser construir riqueza real, precisa trocar hábitos de destruição por hábitos de construção. E no próximo bloco, eu vou te mostrar como dar os primeiros passos práticos para reverter isso, ainda este ano. Enquanto você dorme, o seu dinheiro está trabalhando para você, ou simplesmente dormindo junto. A maioria das pessoas ainda acredita que dinheiro só cresce com esforço, suor e tempo. Mas os verdadeiros construtores de riqueza entendem que o dinheiro também pode trabalhar, e trabalhar duro. Amplificação do problema. Deixar o dinheiro parado em poupança é como contratar o melhor funcionário do mundo e obrigá-lo a ficar sentado sem fazer nada. Você está desperdiçando o ativo mais poderoso que tem, o seu próprio capital. O pior é que, enquanto isso, bancos,
Governos e grandes investidores estão usando o seu dinheiro para se enriquecer, sem que você nem perceba. Lista corrida dos 5 investimentos. Fundos imobiliários, FIIs. Receber aluguel todos os meses sem precisar ter um imóvel físico. É renda passiva real e automática. CDBs de bancos médios com alta rentabilidade. CDBs que pagam 110%, 120% do CDI. Rendem mais que a poupança e ainda são protegidos pelo FGC, Fundo Garantidor de Créditos, Tesouro IPCA Blais. Investimento que protege seu dinheiro da inflação. Você ganha a correção da inflação. Plus, juros fixos, garantindo o aumento do poder de compra. Ações de empresas pagadoras de dividendos. Empresas sólidas distribuem parte do lucro para os acionistas. Você recebe parte dos lucros enquanto o negócio cresce. ETFs de renda variável ou internacional. Investir em ETFs permite que você tenha exposição a vários mercados ao mesmo tempo, com baixo custo e alta diversificação. Exemplo visual. Imagine plantar várias árvores. Enquanto você cuida da sua vida, trabalha, dorme, viaja. Essas árvores estão crescendo, dando frutos, produzindo mais sementes. Essa é a imagem perfeita do que são investimentos inteligentes. Um exército invisível trabalhando para você todos os dias. Promessa de solução. Se você quer construir liberdade financeira de verdade, precisa sair da posição de trabalhador, exclusivo para se tornar dono de capital inteligente. E nos próximos tópicos vou te mostrar como escolher esses ativos de forma segura e prática. Essa pergunta parece simples, mas a resposta pode mudar a sua vida financeira para sempre. Guardar dinheiro ou investir? Se você responder errado, vai passar a vida inteira trabalhando mais do que precisa, ganhando menos do que merece e se preocupando mais do que deveria. Amplificação do problema. Em 2025, guardar dinheiro é essencial, mas não é suficiente. Se você apenas guarda, está como alguém tentando encher um balde furado. Por mais que jogue água, ela sempre escapa. A inflação está corroendo o seu poder de compra. As taxas bancárias continuam pesando no seu saldo. E as oportunidades estão passando, enquanto seu dinheiro continua estagnado. Comparação visual. Imagine 2 pessoas. Uma guarda 10.000 reais na poupança e após 1 ano vê esse valor render quase nada, enquanto os preços sobem. A outra investe em ativos que batem a inflação e ainda geram renda extra. Quem você acha que vai ter mais liberdade daqui 5, 10 anos? A resposta surpreendente. A verdade é que não existe mais escolha entre guardar ou investir. Você precisa fazer os dois, mas de forma estratégica. Guardar é importante para emergências para proteger sua segurança emocional, mas investir é essencial para multiplicar seu dinheiro e construir patrimônio real. Guardar é como montar a base de uma casa. Investir é como construir os andares. Promessa de solução. Então, não se trata de escolher. Se trata de equilibrar. Tenha uma reserva de emergência protegida e líquida, e comece a investir o excedente em ativos que geram mais riqueza com o tempo. No próximo passo, eu vou te mostrar exatamente onde os ricos escondem o dinheiro deles para multiplicar em silêncio. E como você pode começar a fazer o mesmo com pouco. Você realmente acredita que os ricos deixam o dinheiro parado no banco comum, como a maioria das pessoas? Se você pensa assim, precisa entender uma coisa. Os ricos jogam outro jogo. Eles seguem regras que a maioria nem sequer conhece, ou, pior, não quer que você descubra. Amplificação do problema. Enquanto a maioria confia cegamente em guardar no banco e poupança para segurança, os ricos sabem que o dinheiro parado é dinheiro se desvalorizando. O segredo é que eles não confiam nem em bancos nem em governos para proteger a própria riqueza. Eles montam estruturas inteligentes para blindar, proteger e multiplicar o capital, muitas vezes sem correr grandes riscos. Onde realmente eles guardam? Fundos de investimento exclusivos. Fundos fechados, só para grandes investidores,
onde o capital é protegido com estratégias avançadas. Investimentos em ativos reais imóveis de alto padrão, obras de arte, commodities como ouro e prata. Ativos que resistem a crises e valorizam no longo prazo. Empresas próprias ou participações societárias. Ao invés de só guardar, eles colocam dinheiro em negócios que geram lucro constante. Mercados internacionais. Diversificar fora do país é uma das principais estratégias para proteger o dinheiro contra crises locais. Trusts e holdings patrimoniais. Estruturas jurídicas que protegem o patrimônio familiar por gerações, blindando contra impostos excessivos e instabilidades. Exemplo. Visual. Pense no dinheiro como uma semente. Se você simplesmente guardar em uma gaveta, ela apodrece. Mas se você plantar essa semente em solo fértil, com água e luz certos, ela cresce, vira uma árvore, dá frutos e mais sementes. Promessa de solução. Você não precisa ser milionário para começar a aplicar essas estratégias na sua realidade. Existem versões acessíveis dessas práticas, e nos próximos minutos, vou te mostrar como você pode dar os primeiros passos para proteger seu dinheiro como os ricos fazem. Você já parou para pensar que, enquanto você adia decisões financeiras importantes, o tempo está passando e a sua riqueza vai ficando para trás? As decisões que você toma hoje podem determinar se você será rico ou se ficará preso a um ciclo sem fim de trabalho e dívidas. Mas acredite, tem coisa que você precisa fazer agora, antes que seja tarde demais. Amplificação do problema. O problema é que a maioria das pessoas adia a mudança, sempre dizendo, vou começar amanhã, só mais tarde, não é o momento ideal. E aí, quando o tempo passa, se deparam com o arrependimento de não ter agido antes. Enquanto você adia, os juros compostos estão trabalhando contra você. A inflação está corroendo o valor do que você tem. E, em muitos casos, a oportunidade de um bom investimento também já passou. Lista das 5 coisas cruciais. Formar uma reserva de emergência. A primeira coisa que você precisa fazer é garantir que, se algo der errado, você tenha uma reserva segura para cobrir pelo menos 6 meses de despesas. Isso protege você de imprevistos. Investir o excedente em renda passiva. Para viver de renda no futuro, você precisa começar hoje, seja em fundos imobiliários, ações de dividendos ou até renda fixa. Não espere mais para investir. Entender sobre impostos e como evitar pagá-los. Desnecessariamente. O governo tira uma boa parte do seu dinheiro em impostos. Existem formas legais de reduzir a carga tributária e investir com maior rentabilidade líquida. Você precisa aprender, revisar suas dívidas e priorizar o pagamento de juros altos. Se você tem dívidas com juros altos, o primeiro passo é quitá-las o quanto antes. Os juros do cartão de crédito, do cheque especial e do financiamento de veículos vão te arruinar se você deixar passar muito tempo. Começar a pensar em sua aposentadoria. Agora. Não espere chegar aos 50 anos para começar a planejar como você vai viver o resto da sua vida. A aposentadoria começa com os investimentos certos bem antes de você se aposentar. Exemplo. Visual. Imagine que sua vida financeira seja como uma corrida. Quem começa a correr cedo tem muito mais chances de chegar à linha de chegada. Quem fica parado ou começa tarde pode nunca alcançar seu destino. Promessa de solução. Se você começar a fazer essas 5 coisas agora, você estará anos à frente de quem vai adiando essas decisões. E no próximo tópico, vou te mostrar o segredo de como proteger o dinheiro de qualquer crise e garantir que ele nunca perca seu valor, independente do que aconteça. Você já percebeu que toda vez que uma crise econômica se aproxima, os ricos começam a se mover? Eles não ficam parados esperando as coisas piorarem. Eles se preparam. E a pergunta é: você está pronto para proteger o seu dinheiro quando a próxima crise chegar? A verdade é que as crises são inevitáveis. Elas fazem parte da economia.
Mas a boa notícia é que você pode se proteger delas se souber como agir. Amplificação do problema. A maioria das pessoas só se dá conta da gravidade da crise quando já perdeu grande parte de seu poder de compra. Elas acabam comprando nas condições erradas ou deixando o dinheiro na poupança, que perde valor, enquanto os preços dos bens e serviços sobem. Você já se perguntou: como eu protejo meu dinheiro em momentos de alta inflação, recessão ou crise política? Estratégias para se proteger. Diversificação internacional. Você já ouviu falar que não se deve colocar todos os ovos na mesma cesta? Quando você diversifica, colocando parte dos seus investimentos fora do país, em mercados mais estáveis, você se protege de riscos locais. Investir em ativos reais imóveis, ouro, prata e outras commodities são considerados ativos de refúgio. Eles se valorizam quando o mercado financeiro está em queda. Apostas em renda fixa com garantia. Investimentos como Tesouro Direto, CDBs de alta rentabilidade e LCIs, LCAs são opções que garantem um retorno fixo e são menos voláteis que as ações, especialmente em tempos de crise. Blindagem patrimonial. Ter uma estrutura jurídica como uma holding ou uma empresa para proteger seus bens pessoais de processos ou impostos também é uma estratégia inteligente. Foco na liquidez. Manter uma boa parte do seu patrimônio em ativos líquidos permite que você se mova rapidamente caso surja uma oportunidade, ou você precise liquidar ativos com urgência. Exemplo visual. Imagine que você está em um barco, no meio de uma tempestade. Se o seu barco está cheio de buracos, a água vai entrar rapidamente e você vai afundar. Agora, imagine que você reforçou seu barco com paredes resistentes e válvulas. Você pode passar pela tempestade sem ser arrastado, seguro e no controle. Promessa de solução. E se eu te dissesse que com algumas atitudes simples, você pode sair do risco das crises econômicas e até lucrar com elas? A chave é se antecipar. Nos próximos passos, vou te dar o caminho para blindar seus investimentos e sua segurança financeira. A maioria das pessoas tem medo de investir. E o medo é compreensível. Você não sabe se vai ganhar ou perder dinheiro. Mas e se eu te dissesse que é exatamente o medo que te impede de crescer? Investir em tempos de crise pode ser assustador, mas é nesses momentos que as maiores oportunidades aparecem. O segredo está em como você investe, e não em se esconder. Amplificação do problema. Durante uma crise econômica, as pessoas entram em pânico, vendem tudo o que têm, e perdem a chance de multiplicar seus investimentos. Elas acreditam que investir é um jogo de sorte, quando na realidade é tudo sobre estratégia e informação. Quando o mercado entra em crise, o valor de muitos ativos cai. Mas a grande pergunta é: isso é um sinal para vender ou para comprar? Estratégias para multiplicar o dinheiro em tempos de crise. Investir em empresas sólidas que passam pela crise. Durante uma crise, empresas fortes se tornam ainda mais resilientes. Elas crescem enquanto os outros caem. Investir nelas é uma forma de aproveitar o erro dos outros. Comprar imóveis a preço de liquidação. Em momentos de crise, o mercado imobiliário pode apresentar ofertas irresistíveis. Se você tem liquidez, pode comprar imóveis abaixo do preço de mercado, lucrando a longo prazo. Investir em ativos de refúgio ouro, prata e até Bitcoin são vistos como refúgios durante crises. Esses ativos tendem a se valorizar quando tudo mais está caindo. Eles protegem e multiplicam seu capital. Aproveitar os juros compostos. O efeito dos juros compostos é como uma bola de neve que cresce cada vez mais. Quanto antes você começar a investir, maior será a multiplicação do seu dinheiro. Mudar a mentalidade. Encarar o medo e agir. É hora de parar de ver a crise como uma ameaça e começar a enxergar oportunidades. Em tempos de medo, quem tem coragem, agilidade e conhecimento acaba se tornando o vencedor. Exemplo visual. Imagine que você está em um campo de minas. Se você tem medo de avançar, ficará parado e o tempo vai te engolir.
Mas se você sabe onde estão as minas e tem a estratégia certa, pode atravessar com segurança e aproveitar o terreno livre. Promessa de solução. O medo de investir não vai te ajudar a chegar a lugar nenhum. Mas a educação financeira e a estratégia inteligente vão fazer você vencer as crises e multiplicar seu patrimônio. E o melhor de tudo é que você pode começar hoje mesmo a dar os primeiros passos em direção à sua liberdade financeira. E aí, gostou das dicas? Agora é com você. Se você quer continuar aprendendo como proteger e multiplicar o seu dinheiro, não perca os próximos vídeos. Aqui nós vamos continuar desmistificando o mundo das finanças e te ajudando a tomar decisões inteligentes com seu dinheiro. Se inscreva no canal agora mesmo para não perder nenhum conteúdo novo e ative as notificações clicando no sininho. Assim, você será o primeiro a saber quando eu postar mais dicas poderosas para te ajudar a conquistar a sua liberdade financeira. E, claro, deixe seu like se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E comente abaixo o que mais você gostaria de aprender sobre finanças. Eu adoro ver a interação de vocês e vou adorar te ajudar a alcançar seus objetivos. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuide do seu dinheiro e da sua mentalidade.